Zacarias capítulo 5, versículos 5 a 11 diz assim: Saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: Que é isto? Ele me respondeu: É um efa que sai. Disse ainda: Isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: Isto é impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Para onde levam elas o efa? Respondeu-me: Para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar. E estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Meus queridos irmãos e irmãs, o livro do profeta Zacarias é com certeza das obras de mais difícil interpretação das Escrituras, fazendo aí par com livros como Apocalipse, como o profeta Ezequiel, como Daniel, como a carta aos Romanos, como o livro aos Hebreus. Então, um livro extremamente complexo, carregado de símbolos, que fazem com que este livro seja chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Porque as figuras aqui são tão enigmáticas que elas nos remetem ao livro do Apocalipse. Então fica evidente para nós que Deus, na sua graça maravilhosa, concedeu a João na ilha de Patmos visões não totalmente inéditas, mas visões que já haviam sido apresentadas no passado a outros servos. E isso sempre será uma lição importante para a nossa vida. A palavra de Deus é uma mesma mensagem. A mensagem do Evangelho é uma mesma mensagem que tem sido anunciada. Eu não vou contar para vocês novidade alguma que não sejam aquelas que a própria palavra tem anunciado a nós hoje e anunciou no passado aos nossos irmãos e no futuro há de anunciar a outros. Nós vimos o texto semana passada que um rolo voante de proporções gigantescas sobrevoou sobre todo o Judá, e que o povo fora advertido dos pecados que estavam cometendo. Pelo menos 2 pecados estavam presentes na vida da nação, que era a blasfêmia ao nome de Deus, usar o nome de Deus em vão, e o roubo. Esses pecados agora substituíam o pecado que os haviam levado para o cativeiro, que era o pecado da idolatria. O que nos mostra que o homem está sempre pronto para a tarefa do pecado. Mudaram o pecado, trouxeram da Babilônia novos pecados para que pudessem aplicá-los em sua vida, no seu retorno do cativeiro. Nós vimos também que aquele rolo voante, além do texto de Êxodo, trouxe para nós também o texto de Deuteronômio, que trata das bênçãos e da maldição. E vimos quão simples é a palavra de Deus. A obediência implica em bênção. A desobediência implica em maldição. Israel e Judá escolheram o pecado, apesar das solenes e das claras advertências que Deus dia a dia apresentou ao seu povo por meio dos seus servos, os profetas. E o povo sofreu por causa do pecado. Eles foram para o cativeiro por causa do pecado. E o que eles experimentaram no cativeiro? Algumas porções das Escrituras,
elas nos mostram com clareza os sentimentos que dominaram o coração do povo de Judá enquanto estiveram no cativeiro da Babilônia. O Salmo 137, que em casa você poderá acompanhar, é excelente para mostrar a nós alguns destes sentimentos. Nós podemos dizer acertadamente que no cativeiro eles choravam, sentiam saudades de casa. E no versículo 1 do Salmo 137 é dito assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. No cativeiro, eles também perderam o gosto pelas canções, eles perderam o gosto pelos instrumentos musicais, de tal maneira que o povo da terra percebia. Um povo alegre canta. Tiago fala isso em sua epístola. Quem está enfermo, faça oração. Quem está alegre, cante louvores. Um povo alegre sempre vai cantar louvores, sempre vai tanger instrumentos. Mas o povo da Babilônia percebia que o povo de Judá não era um povo feliz. E o Salmo 137 nos narra isso quando diz: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos um dos cânticos de Sião. Meus irmãos, não há coisa mais triste que um crente em depressão. Não há coisa mais triste que um crente que experimenta o fracasso, do que um crente derrotado, de que um servo de Deus, uma serva de Deus, que perdeu a esperança, que perdeu a fé, que está frio espiritualmente. O mundo é capaz de perceber isso. Eles na Babilônia, os opressores, a tristeza de Judá os incomodavam. Então eles pediam: cantem para nós, cantem os cânticos da nação de vocês. Nós não suportamos essa tristeza de vocês aqui. Nós também percebemos que no cativeiro, eles sentiram falta da adoração plena a Deus. Meus irmãos, nós não estamos impedidos de adorar a Deus, mas nós temos limitações. Nós temos aqui essa noite o número exato de pessoas permitidas para participarem de eventos públicos. Há um número exato que está sendo registrado para que o culto possa acontecer. Muitos irmãos e irmãs não têm vindo, ou porque estão com medo, ou porque quando faz a agenda, completa-se o número. Nós estamos exatamente com o número completo aqui essa noite de pessoas que podem participar desse culto. E nós percebemos que eles sentiam saudades da adoração. Você adora a Deus em casa, mas nós não adoramos em casa como nós adoramos aqui neste lugar. Esse lugar foi feito, ele foi preparado, separado por Deus, para que o povo do Senhor possa adorar de uma forma plena, de uma forma que em nossos lares é totalmente impossível de acontecer. E lá no Salmo 137 eles dizem isso: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Meus irmãos, aqui é muito mais do que amor patriótico. Jerusalém era a capital, mas Jerusalém era também onde estava o templo. Jerusalém era também o lugar da adoração. No cativeiro ainda, as vidas deles foram tomadas de amargura e de desejos de morte sobre os seus inimigos. Então já pensou um povo que odeia tanto o outro povo, que deseja a morte desse povo? A amargura, quando toma conta do coração de uma pessoa, essa pessoa é capaz de assassinar a outra, é capaz de desejar ver a outra morta. E no Salmo 137 eles relatam isso, no versículo 9: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Nós que somos pais, já pensou? Alguém se referir a nós dessa maneira?
felizes aqueles que pegarem teus filhos e esmagá-los contra a pedra. É bem possível que nós esmaguemos a cabeça de tal pessoa na pedra, pelo tanto que nós amamos aos nossos filhos. Eles estavam tão amargurados de espírito, que o desejo dele era que os filhos da Babilônia tivessem as suas cabeças esmagadas na pedra. Tamanha era a tristeza que havia no coração deles, tamanha era a amargura pela qual eles estavam passando. Mas, irmãos, estes são sentimentos provocados pelo pecado, porque o pecado é assim, o pecado oferece prazer, porque senão nós não pecaríamos. O pecado oferece alegria, porque senão nós não o praticaríamos. Mas o prazer e a alegria do pecado são momentâneos, são seguidos depois de uma tristeza profunda, tremenda e longa. Então a alegria e o prazer que o pecado trazem, eles são coisa alguma diante da tristeza, do pavor, do sentimento de amargura, de falta de paz provocados pelo pecado. Os grandes ais das Escrituras Sagradas, os grandes lamentos que nós encontramos na Bíblia, não são devidos às perdas desta vida aqui, mas são por causa do pecado e das consequências do pecado. Quando nós olhamos, por exemplo, o profeta Isaías, nos capítulos de número 4 e de número 5, Isaías, ele profere 5 ais sobre pecadores. E no capítulo 5, o capítulo do seu chamamento, melhor, no capítulo 6, o capítulo do seu chamamento, ele então profere um ai sobre si mesmo. As Escrituras nos dizem que ele profere um ai. Ai de mim, estou perdido. E por que proferir esse ai? O versículo 1 diz que ele estava no templo por um motivo muito triste. No ano da morte do rei Uzias, o rei havia morrido. E possivelmente ele era parente do rei. Então esse ai que ele profere seria porventura de tristeza devido à morte do rei? Não. No versículo 5 ele explica quando ele profere o ai. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então os grandes lamentos das Escrituras, eles são resultado do pecado na vida do adorador. Ele profere o ai não por causa de uma perda pessoal, mas ele profere o ai por causa do pecado que ele cometeu contra Deus. Quando nós olhamos Davi, o homem segundo o coração de Deus, nós vamos perceber algumas coisas na vida de Davi. Primeiro, o pecado fez com que ele perdesse o vigor. Porque o pecado, meus irmãos, ele faz com que nós tenhamos a sensação de estarmos envelhecendo. O pecado, ele tem o poder de enfraquecer até mesmo os nossos ossos. O pecado tem o poder de tirar o vigor daquele que o pratica. O Salmo 32, Davi diz isso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Davi fala mais. Ele diz que o pecado fez com que, embora ele fosse salvo, embora ele fosse o homem segundo o coração de Deus, que ele perdesse a alegria de tal coisa, que ele perdesse a alegria de ser um salvo. No Salmo 51 ele ora: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não pede para Deus restituir salvação, porque nós não podemos perder, meus irmãos, aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Jesus já conquistou a salvação a nosso favor. Não há como eu e você perdermos a salvação, porque não depende de nós. É um ato da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas nós, crentes, salvos, nós podemos perder, assim como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, podemos perder a alegria da salvação. E pode ser que muito crente esteja aqui no templo ou em casa neste momento, sem ter a alegria de ser um salvo. Perdeu a alegria de ser um salvo. Olhando para Davi, nós também percebemos que o pecado não só
trazer o sentimento de velhice, mas o pecado também faz adoecer. E no Salmo 38 ele diz: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, ó Deus. Não há saúde nos meus ossos, por causa dos meus pecados. Meus irmãos, nós também sofremos por causa do pecado. O pecado também nos faz chorar. O pecado também nos impede de louvar. Pode ser que muitos não tenham cantado louvores enquanto o grupo de música ministrava aqui à frente. E não porque não soubesse os cânticos, mas por causa do pecado. O pecado nos faz sentir saudade do nosso primeiro estado, quando nós andávamos na presença de Deus em fidelidade e compromisso. O pecado nos faz adoecer. O pecado tira de nós a alegria. As visões de Zacarias, até agora nós vimos, elas falam da restauração de Deus a favor do seu povo. E a restauração consiste no abandono do pecado. Meus irmãos, abandonar o pecado é tarefa fácil? Abandonar o pecado é uma tarefa da qual nós podemos dizer: eu dou conta, eu domino esta situação. É possível para mim dominar o pecado e falar que eu não vou pecar mais? Será possível isso? Porque se assim o fosse, como entender o apóstolo Paulo? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas o que detesto. Você entende o seu modo de agir, meu querido irmão, minha querida irmã? Porque eu muitas vezes não entendo o meu modo de agir. Eu detesto o pecado, mas muitas vezes eu o pratico. É isso que Paulo está falando. Paulo diz com clareza: não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, meus irmãos, Zacarias, o profeta da restauração, agora na 7ª visão, ele vai trazer uma mensagem extraordinária, uma mensagem que vai tocar o nosso coração, uma mensagem que vai trazer alento a nós, que vai nos encher de esperança, que vai nos fazer suspirar. E a mensagem é: Deus vai remover o pecado, Deus vai arrancar a maldade do coração do seu povo. Que bênção! Deus remover o pecado do meu coração, Deus arrancar a maldade da minha mente, Deus remover o pecado da minha vida. Vamos olhar para essa visão. O que o profeta vê? A primeira figura, um efa que sai. Então o efa era uma medida muito própria daqueles dias, usados para grãos secos. Poderia ser um cesto, poderia ser uma vasilha, poderia ser um barril. O próprio recipiente também é chamado pelo nome da medida. Então o efa é a medida e também é o recipiente que recebe a medida. De quanto era essa medida? Nós vemos na Bíblia esses termos tão próprios do Oriente, daqueles dias, termos agrícolas. Qual é essa medida? Meus irmãos, é impossível precisar a maioria das medidas bíblicas. Você vai para um estudioso, ele vai falar assim, 18 a 20 litros. Outro vai falar assim, 22 a 27 litros. Outro vai falar assim, 25 a 32 litros. Ou seja, eu não sei dizer a você, eu sei que era uma medida comum daqueles dias. Eu sei que era uma medida muito própria daqueles dias, e daqui a pouco vamos falar dela com mais clareza. A segunda figura, uma tampa de chumbo. Gente, tampa de chumbo. Não é uma tampa comum. Para um cesto de madeira, ou de taquara, ou de bambu, ou de palha, que fosse aquele barril, aquele cesto, aquela vasilha, uma tampa de chumbo, parece-nos algo muito pesado para ser colocado sobre o efa. Alguma coisa que alguém iria carregar ali, os grãos de cevada, os grãos dos produtos que eram produzidos por Israel naquele momento, naqueles dias.
A terceira figura, a mulher da iniquidade. Uma mulher. Por que uma mulher? Meus irmãos, de forma alguma seria por as Escrituras tratarem a mulher inferior ao homem. Aqueles que dizem isso não sabem do que estão dizendo. De forma alguma as Escrituras tratam as mulheres de forma inferior aos homens. As Escrituras mostram que as funções de homem e mulher são distintas e que ambos se completam. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, e os dois então tornam-se uma só carne. Mas essa figura aqui, iniquidade, parece desprezar a figura feminina. Por que não colocar aqui então um homem representando a iniquidade, mas colocar aqui uma mulher representando? Iniquidade aqui é personificada, toma forma de uma pessoa, e essa pessoa é uma mulher. Meus irmãos, em Provérbios, a sabedoria é personificada, e é personificada como uma mulher. Também em Provérbios vamos ver que a insensatez e a loucura são personificadas, e são personificadas como mulheres. Por que colocar aqui a figura de uma mulher? Talvez porque palavras como iniquidade, sabedoria, insensatez, loucura, sejam palavras femininas. Um outro motivo seria por causa das divindades femininas. Às quintas-feiras estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e estudamos o capítulo 19 por várias semanas, e vimos a conclusão do capítulo 19, quando um ourives chamado Demétrio incitou os da mesma profissão para que se levantassem contra os cristãos, porque a profissão dele estava caindo em descrédito, porque as pessoas, ao perceberem que há um só Deus, e é Jesus o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o mediador entre Deus e os homens, começaram a abandonar, os efésios começaram a abandonar a deusa da cidade, que era Diana, cujo templo foi uma das maravilhas do mundo antigo. E então aquele Demétrio motivou os seus colegas ourives e também a multidão para que se levantassem contra Paulo, e num dado momento aquela multidão ensandecida, enlouquecida, aquela multidão embrutecida, por 2 horas eles ficam gritando sem parar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Por 2 horas ininterruptas, eles procedem daquela maneira. Há uma tendência em adorar o sexo feminino. Por quê? Talvez por causa do papel da mulher de ser mãe, de amamentar, de cuidar, de proteger. Raríssimas deveriam ser as situações como essas que nós temos vivido em nosso país. O caso da criança, do menino Henry, que a mãe está sendo considerada como possivelmente envolvida na morte brutal daquela criança. Porque o que se espera de uma mãe é que a mãe é aquela que amamenta, é aquela que cuida, é aquela que veste, é aquela que protege, é aquela que dá abrigo, é aquela que escuta, é aquela que aconselha, é aquela que dá carinho, é aquela que ama. Então, talvez, pela mulher ter em si uma figura tão poderosa, há essa tendência da humanidade de adorar mulheres. Então há muitas deusas femininas nos tempos passados, e comum nos dias de hoje, que muitas mulheres sejam colocadas na posição também de adoração. Um outro motivo pelo qual
essa mulher representa a iniquidade, talvez fossem as mulheres estrangeiras. Eu creio que vocês se lembram bem dos livros de Esdras e Neemias, em que houve acusação contra os sacerdotes, contra a liderança e contra o povo, de que eles estavam se misturando com casamentos com mulheres estrangeiras, casamentos mistos, casamentos do povo de Israel com mulheres de outros povos, o que Deus não permitia. E Deus não permitia porque a tendência era que depois os deuses daquelas mulheres fossem também adorados por Israel. E a grande prova que nós temos disso está na figura de Salomão. O grande Salomão. A Bíblia diz que Salomão amou muitas mulheres. E ele amou de tal maneira as suas muitas mulheres, a ponto de construir templos para os deuses das suas mulheres estrangeiras. Ele amou tanto as suas mulheres, que não só construiu templos para os deuses das suas mulheres estrangeiras, como ele também adorou aqueles deuses. E por fim, meus irmãos, para que não acusem a nós de sermos misóginos, né? Palavra muito comum nos dias de hoje, né? Então, misógino é aquele que tem aversão, é aquele que desvaloriza, que desrespeita a mulher ou os valores ligados à mulher. Nós cristãos, nós não somos misóginos. Mas a mulher da iniquidade, pastor, está escrito aí. Mas se você já leu a Bíblia, o Novo Testamento, você vai ver que Paulo vai falar do homem da iniquidade. Empatou então? Mulher da iniquidade no Velho Testamento, homem da iniquidade no Novo Testamento. Então não há menosprezo de forma alguma com a figura feminina. E a próxima figura vai nos mostrar isso. A próxima figura são duas mulheres com asas como de cegonha. Meus irmãos, o que significa isso? Mulheres com asas como o que de cegonha. Quando nós nos deparamos com esses textos das Escrituras, nós não podemos passar batido nesses textos. Nós precisamos tentar entender do que esses textos estão tratando. Então há possibilidades, nós precisamos conhecê-las. A primeira delas é que essas duas mulheres representavam os opressores de Israel e de Judá. Quem foram os opressores de Israel? A Síria. Quem foram os opressores de Judá? A Babilônia. Então essas mulheres, elas representavam os inimigos que agora estavam pegando aquela iniquidade e estavam levando aquela iniquidade para fora de Israel. Alguns vão dizer que aquelas mulheres eram demônios. E eles vão advogar isso por causa de quê? Da ave apresentada. Com certeza você já leu lá no Pentateuco da dieta alimentar do povo judeu. Então, algumas aves não poderiam ser alimento. A cegonha era considerada uma ave imunda. Então, ela não poderia servir de alimento. Então, alguns entendem que uma vez que a figura da cegonha foi usada, é para representar que aquelas mulheres eram demônios que estavam tirando a iniquidade e levando de volta para a Babilônia. E por fim, nós temos entendido, embora seja nas Escrituras o único texto que vai nos apresentar anjo na figura feminina, nós não vamos encontrar anjos na figura feminina. Então, embora nos apresente essas figuras femininas, nós entendemos tratar-se de anjos. Por quê? Por causa do livro aos Hebreus. Qual é o papel dos anjos? Hebreus, logo no capítulo 1, diz: não são, está falando dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação, e que serviço maior e melhor estavam realizando aquelas mulheres, o que tiraram a iniquidade do meio do povo do Senhor, libertando o povo do Senhor da iniquidade, da impiedade, do pecado. Nós temos uma quinta figura, Sinar. Você com certeza já ouviu esse nome. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, todos nós, começamos em Gênesis, com certeza você lembra desse nome.
está lá em Gênesis capítulo 11. E o capítulo 11 de Gênesis é extremamente importante para entendermos a estrutura do livro de Gênesis. Lá no versículo 2 fala de um grupo de homens, um grupo de pessoas, um povo que estava passando por uma região. Diz assim: sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Então, meus irmãos, eles deram com a planície na terra de Sinar. E se vocês se lembram do texto, então vocês estão lembrados que foi onde aconteceu a primeira rebelião oficial da humanidade contra Deus. Porque Deus havia dado uma ordem: crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Para realizar esta ordem, era necessário que os homens se espalhassem, que os povos se espalhassem, os homens e as mulheres se espalhassem por toda a face da terra. Mas como aquele grupo de homens que chegou na região de Sinar responderam à ordem de Deus? Eles responderam assim, está escrito lá em Gênesis: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, mostremos ao mundo que nós estamos numa batalha contra Deus. Mostremos ao mundo que nós não obedecemos às ordens de Deus. Mostremos ao mundo que nós somos senhores das nossas vidas e que nós não iremos para onde nós não queremos. Ficaremos aqui. Então, Sinar é o lugar da primeira rebelião contra Deus. Quem venceu aquela rebelião? Quem venceu aquela batalha? Deus, aquele dia, não matou ninguém. A ira de Deus não veio em forma de raio sobre as cabeças dos rebeldes. Deus simplesmente desceu, viu a rebeldia. O livro de Salmos diz que Deus olha a rebelião dos homens e ri, e dá gargalhadas da rebelião humana. Quem é um homem para rebelar-se contra Deus? Deus então confundiu a língua deles. Acabou a torre, acabou a cidade, acabou a obra. Eles não conseguiam entender um ao outro, e então eles foram dispersos por toda a parte. Isso, meus irmãos, é o agir soberano de Deus a favor do seu povo. É porque Deus ama muito o seu povo. E as ordens de Deus, elas são as ordens de um pai amoroso, de um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos. E nós vamos obedecer essas ordens, quer queiramos ou não. Eu posso obedecer por bem, eu posso obedecer por bem, mas eu vou obedecer, porque Deus, o Pai Celeste, determinou ordens para os filhos a quem Ele ama e a quem Ele disciplina, porque Ele quer muito bem. Então o pecado é rebelião contra Deus. Meus irmãos, não entremos em rebelião contra Deus, seremos derrotados. Ainda sobre Sinar, é muito importante nós compararmos os textos da Bíblia. Daniel, no capítulo 1, versículo 2, se você quiser ver, pode ver, ou então ver em casa, diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Está falando acerca de Nabucodonosor. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Se você, quando lê a Bíblia, é muito atento e vai fazendo anotações, né? Escreve toda a cidade, todo lugar, você coloca um círculozinho, escreve um G, geografia. Eu tenho esse costume. Você vai perceber que no outro texto não conta essa história, não. O texto anterior a isso, né? O segundo livro das Crônicas, melhor, o texto posterior, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, conta a mesma história, mas não fala que Jeoaquim foi levado para Sinar, fala que ele foi levado para outro lugar. Que lugar ele foi levado? Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém, fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amparou com 2 cadeias de bronze, e o levou para a Babilônia.
Sinar ou Babilônia? A mesma coisa. Sinar é a região em que Babilônia estava localizada. Então, falar em Sinar é o mesmo que falar da Babilônia. É o local onde o povo amargou 70 anos de cativeiro. É o local onde o povo chorou, onde o povo perdeu a vontade de cantar, onde o povo perdeu a vontade de tocar instrumentos musicais, onde o povo sentiu amargura, onde o povo sentiu desejo de homicídio contra os seus inimigos. Uma vez que nós olhamos essas figuras, nós precisamos agora interpretar essas figuras. E como nós interpretamos essas figuras? Olhando o seguinte: essas figuras falam acerca do pecado. A figura anterior, a sexta visão, a visão anterior à sexta visão, ela fala de pecados que o povo estavam cometendo, pecados que trouxeram da Babilônia. E agora na sétima visão, dá nome a esse pecado de iniquidade, para que nós não pensemos que foram apenas dois pecados. Iniquidade é a soma de todos os pecados, e impiedade é a soma de todos os pecados. Então, olhando para esse texto, a primeira consideração que nós vamos fazer é a seguinte: o pecado é um terrível peso. O pecado é um terrível peso. Olha o versículo 7. A parte B do versículo 7. E uma mulher estava sentada dentro do efa. Já explicamos sobre o que era o efa. Então, uma mulher, um efa com uma mulher dentro. Uma mulher sentada dentro do efa. Qual o texto mais conhecido das Escrituras que vem à sua mente sobre o efa nesse momento? Na minha mente vem o texto de Ruth. Quando ela estava trabalhando lá nos campos de Boaz, lá na colheita da cevada, das espigas de cevada, lá nos é dito no capítulo 2 de Ruth o seguinte: esteve Ruth apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Então o efa é a medida, o efa é o recipiente, é o cesto, é o baú onde deveria ser colocado o grão. Então o efa da visão, semelhante ao rolo voante, ele tem aqui o seu tamanho e muito aumentado. Cabe uma mulher sentada dentro dele. O efa era para carregar uma mulher? Não. O efa era para carregar os grãos de cevada e os demais grãos. Efa não é para carregar pessoas. Efa é para carregar grãos. Então o efa, ele representava uma carga muito pesada, que deveria ser carregada. Então nessa visão aqui, a carga é um peso muito grande. E meus irmãos, esse peso é o pecado, a iniquidade. O pecado é a carga que eu e você temos carregado ao longo da nossa caminhada. Paulo, tão desesperado com a realidade do pecado, escrevendo aos Romanos, ele exclamou: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, é como se ele estivesse carregando um defunto em suas costas. É a iniquidade. Ele está carregando a iniquidade em suas costas. Quem era essa iniquidade? Quem era esta pessoa? Quem era aquela mulher? Na verdade, era Paulo mesmo, era a sua antiga natureza, era o seu velho homem. Meus irmãos, o peso que carregamos o pecado é justamente o que nos impede de nós termos uma vida plena diante de Deus. O peso que nós carregamos do pecado é que nos impede praticamente voarmos em direção aos céus. O peso que nós carregamos do pecado é que nos faz andar cabisbaixos, é que nos faz andar derrotados, é que nos faz andar fracassados, é que nos faz fugir de dias específicos, como por exemplo o dia da ceia do Senhor. Nós podemos dizer também que o pecado é um terrível peso, mas um terrível peso que precisa ser contido. Olha o versículo 8, a parte B do versículo 8. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Meus irmãos, por que o anjo lançou a mulher para o fundo do efa?
Por que ele lançou para o fundo do Éfa? Por que ele agiu de forma bruta com aquela mulher? Meus irmãos, porque ela tentou forçar a saída. A iniquidade não é algo de fora para dentro. Nós não somos produtos do meio. A Bíblia diz que nós somos maus. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo, que não há um justo sequer, que todos se fizeram pecadores. Davi entendia isso. Davi escreveu assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Paulo, falando aos Romanos, disse: portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo. Adão gerou um filho à imagem de Deus, mas também gerou um filho à sua própria imagem, à sua própria semelhança. E Paulo então diz que a nossa luta contra o pecado não é simples. É uma luta muito poderosa. Escrevendo aos Gálatas, ele diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, meus irmãos, a tampa de chumbo é algo extremamente pesado para um cesto. Mas o que significa essa tampa de chumbo? Significa que a atividade humana na luta contra o pecado é algo pesado, é algo difícil, mas é algo que precisa ser realizado. Tiago disse: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como eu coloco a tampa de chumbo sobre o pecado, sobre a iniquidade que está no meu Éfa, não resistindo ao diabo, não cedendo aos convites sedutores do diabo, como nossos primeiros pais, Adão e Eva, cederam. Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz: abstende-vos de toda forma do mal. Ou no texto mais conhecido: fugi da aparência do mal. Como eu coloco a tampa de chumbo sobre o Éfa para impedir que a iniquidade tenha vez na minha vida? Fazendo como José lá no Egito, fugindo da aparência do mal. Porque, meus irmãos, se eu e você não fugirmos da aparência daquilo que nos agrada, nós vamos praticar o mal. Por que José fugiu? Porque a aparência do mal agradava a ele. Se não agradasse, ele não teria fugido, não haveria motivo algum para que ele fugisse dali. Também olhando Paulo, falando aos Filipenses, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, como eu coloco a tampa de chumbo sobre esse Éfa? Meus irmãos, colocando em minha mente pensamentos que agradem a Deus e que não agradem a minha carne. E que pensamentos são esses? Os pensamentos propostos pela palavra de Deus. A boa, santa, agradável, perfeita vontade de Deus expressa na sua escritura sagrada para a minha e para a sua vida. Então eu preciso fazer da Bíblia luz para os meus caminhos. Só assim eu não vou andar nas trevas. Eu preciso fazer da Bíblia leite para a minha alma, leite racional não falsificado, porque então eu não vou ter que me alimentar do pecado para satisfazer a minha carne. Eu vou ter que fazer uso das ferramentas que Deus me concede, como Paulo fala aos Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas, meus irmãos, esse cesto, ele é de madeira, ele é de bambu, de taquara, de palha, é de algum material desse tipo, e sobre ele está uma tampa de chumbo, e essa tampa é muito pesada. Parece-nos que esse cesto não vai resistir, esse cesto não vai suportar, esse cesto vai se desfazer. Mas o que a palavra nos fala? Paulo, falando aos Coríntios, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel,
e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, esse livramento de Deus, meus irmãos e irmãs, ele está na forma de nós dizermos não para os nossos desejos, como não fizeram Adão e Eva. Esse livramento está na forma de nós resistirmos ao pecado, fugindo da aparência do mal, como fez José. E nós muitas vezes não fazemos. Esse resistir ao pecado, essa forma de suportar esta tentação, ela é possível se nós entendemos que o nosso livramento vem da palavra de Deus, a qual nós devemos ler todos os dias da nossa vida. Eu e você podemos sair daqui essa noite com uma proposta de lutarmos mais tenazmente contra o pecado. Mas se nós continuarmos descomprometidos com a palavra de Deus, dificilmente nós teremos sucesso dessa empreitada. E para nós terminarmos aqui, irmãos, o pecado é um terrível peso, sim, mas um terrível peso do qual Deus pode nos libertar. Então nós chegamos aqui ao final dessa figura, as mulheres com asas de cegonha. Então, ao invés de ficar preocupados se é Assíria, se é Babilônia, se são demônios, se são anjos, vamos pensar no que o texto está falando para nós. O texto está falando para nós de forma bem simples, que Deus mesmo toma os pecados do seu povo e os lança para bem longe do seu povo. Meus irmãos, esse é um dos livros mais messiânicos do Antigo Testamento. Esse livro está apontando para Jesus. Quem pode lançar os nossos pecados para bem longe de nós, a não ser o Senhor Jesus? E como nós fazemos isso? Observando a palavra, e aqui 3 textos para nós encerrarmos aqui, a fim de que nós possamos experimentar em nossa vida o que aqueles agentes de Deus fizeram naquela figura com a nação, de levantar aquele efa com aquela mulher e levar para longe, para a Babilônia. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está disposto a confessar os seus pecados a Deus esta noite, nesse momento? Antes de perguntar a você, eu perguntei a mim mesmo muitas vezes, se eu quero de fato ser liberto deste peso que eu estou carregando, este peso terrível, eu só poderei sê-lo por meio de uma obra divina, somente por meio de uma obra de Deus. Então eu preciso confessar os meus pecados. Em segundo lugar, Mateus capítulo 1, versículo 21, que eu creio que todos conheçam de cor, fala sobre Maria. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então confesso os meus pecados e receba Jesus como o único e suficiente Salvador. Talvez a maioria das pessoas que me ouvem nesse instante já sejam crentes, mas Jesus de fato tem sido o Senhor da sua vida? Você tem se comportado como alguém que foi salvo por Jesus? Jesus de fato é o seu Salvador? Você tem buscado a Jesus nos momentos mais angustiosos, nos momentos de perigo da sua vida, nos momentos que o diabo investe contra você? E Lucas capítulo 5, os versículos 36 e 37, também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Deus não está chamando a mim e você essa noite para colocar um pedaço de pano novo na nossa roupa velha, não. Deus está chamando a mim e você essa noite para nós vivermos em novidade de vida. Ah, mas é difícil demais, porque o meu pecado é muito grande, e eu tenho muita vergonha do meu pecado. Eu tenho muita vergonha do mal que eu fiz contra Deus, porque a semelhança de Davi, eu entendo que o pecado que cometi é contra Deus. Davi, quando foi confrontado pelo pecado, ele não colocou Urias, ele não colocou Batseba, ele disse: pequei contra Deus. O pecado que eu e você temos cometido é contra Deus. Será possível essa noite que Deus perdoe ao meu e ao seu pecado? Já ouviu aquela expressão? Que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados? Mas não é bíblico não, tá?
Essa expressão não é bíblica. Muita gente fala que não está na Bíblia, não. Mas está no texto que nós usamos na liturgia dessa noite. E nós vamos encerrar olhando para esse texto das Escrituras Sagradas. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E o esquecimento? O esquecimento é Isaías que fala: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Respondeu-me para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Naqueles dias, todos deixaram a Babilônia e voltaram para Israel? Não. Apenas um grupo deixou a Babilônia e voltou para Israel. Um outro grupo muito grande, milhares de milhares, preferiram ficar na Babilônia. Acostumaram com a Babilônia. Prosperaram na Babilônia. E pode ser, meus irmãos, que a Babilônia, que representa o pecado e a vida sem Deus, esteja agradando muito ao meu e ao seu coração essa noite. Mas o Senhor fala que o pecado, a iniquidade foi levada para a terra de Sinar. Mas para que um milagre desse possa acontecer nas nossas vidas, nós precisamos confessar os nossos pecados e propor em nosso coração viver em novidade de vida. Mas se eu pecar amanhã, confesso e clamo a Deus misericórdia e proponho viver em novidade de vida. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor, bendita é a tua palavra, enigmática, difícil de ser entendida. Há muitas interpretações para as figuras que nós encontramos em livros como o livro de Zacarias, mas o ensino é simples. O ensino fala que o Senhor quer um povo santo para si. O Senhor quer para si um povo que não tem envolvimento com o pecado. O Senhor quer para si um povo que não ama o pecado. E a palavra do Senhor diz que nós somos esse povo, que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa, o sacerdócio real. Ó Deus, opera maravilhosamente em nossas vidas essa noite e ajuda-nos a vencer a batalha contra o pecado. Assim nós oramos, ó Deus, confirma as tuas promessas em nossa mente e coração. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.